Desenvolvimento embrionário, parte 3. O último vídeo de desenvolvimento embrionário e da cadeira de embriologia comparada. E eu sou a Nicole Hoppmeier. Para acontecer a formação do nosso sistema cardiovascular, primeiro a gente tem que ter a formação dos nossos vasos sanguíneos. Os nossos vasos sanguíneos são divididos em duas partes, a sua formação, da vasculogênese e da angiogênese. A vasculogênese é a formação em si dos vasos. Já a angiogênese é a proliferação, é a ramificação dos vasos, já que só é permitido que aconteça sistema cardíaco quando tem um sistema de vasos sanguíneos no feto. Então, como acontece a formação dos vasos sanguíneos? Resumidamente, os vasos sanguíneos são formados pelas ilhotas sanguíneas mais pelos hemogloblastos. Então, as células mesenquiais, elas vão se diferenciar dos angioblastos. Esses angioblastos, eles vão dar origem às células endoteliais. As células dos angioblastos, elas se agrupam em ilhotas sanguíneas. E essas ilhotas sanguíneas, elas vão se diferenciar em células endoteliais e nas hemácias. Então, como acontece, né, essa ramificação? Essa ramificação, ela acontece por agrupamento, também acontece por migração dos angioblastos e pela ramificação. E aqui a gente consegue ver, na foto, a gente consegue ver aqui o saco vitalínico, a veia vitalínica, então o seio venoso, e aqui é o córeo, aí tem a artéria umbilical, a arta dorsal, as artérias intersequentes dorsais, veia cardíaca anterior, essa aqui em azul, o seio venoso, os arcos arcóticos, a cavidade amniótica, que é toda essa parte branca, né, que vai dar a proteção, e o amnion é toda essa camada aqui, está aqui em volta em preto. Depois que a gente tem a formação dos vasos sanguíneos, acontece a formação do nosso sistema cardiovascular. O nosso mesoderma extraembrionário, ele tem um local, que é a área cardiogênese. Essa área cardiogênese é a área que vai dar origem ao coração, ao sistema cardiovascular. Essa área cardiogênese é a área em si que vai dar origem ao coração. Aí, o que é o coração? O primeiro coração embrionário. Ele basicamente é um tubo que ele vai se... Os tubos dos vasos sanguíneos, eles vão se fundir. Aqui tá dizendo, ó. Os tubos endocardinais, eles vão se fundir e vai formar o primeiro coração, que é o coração primitivo, por meio da fusão dos tubos. Aí, quando tem essa fusão dos tubos, os tubos, eles têm locais em que vão se modificando e vão formar o coração no final, enfim, e vai dar toda origem ao nosso sistema cardiovascular. Aqui em bege, a gente tem as artérias, o troncos artérios. Aqui tem o coração, o bulbo do coração, aí o ventrículo primitivo e o átrio primitivo. Aí aqui a gente tem a formação, nesse aqui, no dia 21, a gente tem a formação do nosso sistema cardíaco, e a partir desse momento a gente vai ter os batimentos cardíacos, que até então não tinha. Quando a gente vai na ecografia, por exemplo, a partir deste dia que a gente realmente consegue ir e escutar o coraçãozinho do bebê. Aqui depois a gente vê a evolução, que né, são os troncos arteriosos, o bulbo cardíaco, a gente tem a formação do ventrículo, átrio e dos venosinhos. E aqui tem o do ventrículo, aqui, ele já está ficando mais gordinho, né, ele já está as células já estão se proliferando, né, já estão sofrendo mitose. Aí tem o átrio e os sinos venosos. Aí aqui a gente já tem a aorta, a veia aorta com as artérias, e já está sofrendo a ramificação. Aí a gente tem o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo e o tronco venoso. Não, tronco arterioso. A gente sabe que o nosso coração atual, nosso coração adulto, ele é dividido em vários segmentos. Então, esses segmentos eles são formados ainda quando a gente está tendo o desenvolvimento primitivo. Então, aqui a gente tem o tronco arteroso, a válvula sinoatrial, o seio venoso, átrio primitivo, canal átrio ventricular
e o bulbo cardíaco e o ventrículo primitivo. A gente vai ver mais especificamente o que cada isso vai dar origem. O bulbo cardíaco vai dar origem ao ventrículo direito. O ventrículo primitivo, que está aqui, esta parte aqui, vai dar origem ao ventrículo esquerdo. O átrio primitivo, que é esta parte aqui, vai dar origem aos átrios esquerdos e direitos. Já os seios venosos, que são essa parte aqui, vai dar origem ao seio coriano e o sinus veranum. E o marca-passo, vai dar origem ao nosso sino atrial, que é o átrio direito. Nosso sistema respiratório, ele só vai se dar origem depois que é formado a laringe. A laringe, então, ela sofre uma invaginação na sua extremidade caudal, na extremidade mais de baixo, e aí vai formar o tubo laringotranquial. O tubo laringotranquial vai dar origem à traqueia, a brônquios e aos bronquíolos. Já o nosso mesodermo lateral esplâncnico vai dar origem ao tecido conjuntivo e ao tecido músculo liso. Como eu já havia falado, então a gente tem a formação do sistema respiratório e a formação do pulmão. O pulmão ele apresenta diferentes estágios no seu desenvolvimento, desde o período embrionário até a fase infantil. Aqui a gente tem como acontece a formação. Então, aqui a gente tem o canal peritoneal, essa parte em branco, com a traqueia em amarelo. Aí tem o mesodermo esplâncnico, essa parte aqui, em volta dos brônquios e bronquíolos secundários. Aí o mesodermo somático, essa parte em volta do canal. Aí então, há um aumento, né, dos brônquios e bronquíolos, e aí acontece a pleura visceral, que é essa parte aqui, a pleura parental e a cavidade pleural. O sistema digestório. O sistema digestório, ele se dá com o fechamento do embrião em disco, que tem um tubo onde as extremidades da endoderma, ela incorpora a parte dorsal da vesícula interina, e aí ela acaba formando o intestino primitivo. Esse intestino primitivo dá origem ao sistema digestório. Esse intestino primitivo aqui, ele é marcado como proctodeu. E a parte da boca é o estomodeu. É a boca primitiva e o intestino primitivo é o proctomodeu. O intestino primitivo ele é dividido em 3 partes. O intestino primitivo anterior, o médio e o posterior. O intestino primitivo anterior vai dar origem à faringe, esôfago, duodeno, pâncreas e vesícula biliar. Já o intestino primitivo médio vai dar origem ao jejuno, o seco, o apêndice, o colo e o colo transverso. Já o intestino primitivo posterior vai dar origem ao colo descendente, o sigmoide, o reto e o canal anal. O sistema urinário. O sistema urinário ele é originado pelo mesoderma intermediário. Esse mesoderma intermediário ele vai dar origem aos tubos nefrogênicos, que eles vão se organizar e formar um sistema renal sucessivo. Esse sistema renal sucessivo vai dar origem aos primeiros néfrons, que são os prótonos-néfrons, os mesonéfrons e os metanéfrons. Os protonéfrons, ele tem ainda um néfron. Já o mesonéfron já é um conjunto de 10 a 50 néfrons. E o metanéfrons tem 1 milhão de néfrons. E já tem a origem de como a gente encontra o rim, aqui é o rim, com os néfrons dentro. Aqui a gente ainda está sendo formado, né, o sistema urinário, então a gente ainda não tem a formação do rim, o órgão principal do sistema urinário. O sistema reprodutor. Até o 3º mês de vida do embrião, ele ainda não possui um sexo específico. Isso se dá porque a diferenciação do sexo só vai acontecer depois, da forma que eu vou explicar. O sistema reprodutor é originado das células germinativas primordiais, que derivam do epiplasto. Os mesodermas intermediários, ele formará as cristas gonadais, que posteriormente vão formar as glândulas sexuais do sistema reprodutor. As glândulas sexuais, elas vão ser formadas quando o feto é masculino, vai acontecer a seguinte coisa. O gene SRY, ele vai ter um fator determinante testicular,
que é o hormônio antimuleriante. Esse hormônio faz com que não haja crescimento dos ductos de Müller. Esses ductos de Müller faz com que o feto seja feminino. Já nos fetos femininos, eles degeneram os ductos dos mesonéfrons e os ductos müllerianos, que não possuem esse gene, e aí sim eles vão desenvolver. Quando acontece o desenvolvimento dos ductos müllerianos, se dá o sexo feminino. Aqui a gente vai ver quando as genitálias elas já estão separadas. A gente tem um esquema de cor, onde o tubérculo genital em ambos os sexos está marcado em amarelo, as pregas urogenitais estão marcadas em azul e as pregas labioescrotais são marcadas em lilás. Então a gente vai saber de qual foi a origem dessa estrutura. O meandro uretal, ele está aqui e ele vem do tubérculo genital junto com a glande do pênis. Já aqui vem a glande do clitóris e o prepúcio, todas essas estruturas vieram do tubérculo genital. Já o corpo do clitóris e o corpo da haste do pênis vieram das pregas urogenitais. E o escroto e o lábio maior vieram das pregas labioescrotais. Aqui a gente ambos têm os tecidos penianos, incluindo o músculo esfíncter e externo do ânus, que está aqui, e o ráfio períneo, essa estrutura aqui. Já somente as mulheres possuem as comícias posterior, a vagina e o meato uretal e o lábio menor. E somente os homens possuem esse aqui, que é o rádio penoescrotal. O sistema esquelético e muscular. O mesoderma paraxial, que é o que está mais próximo da notocorda, que está aqui na notocorda, o mesoderma paraxial, ele vai dar origem aos somitos, que a gente já viu em outros momentos, que aí os somitos ficam do lado da notocorda, posicionados próximos à notocorda. Os somitos, por sua vez, vão dar origem ao esclerótomo e ao demótomo. A gente vai ver nessa estrutura que o esclerótomo e o demótomo, eles estão aqui, tá? E o demótomo, ele vai dar origem à nossa derme. Já aqui, o esclerótomo, ele fica em volta da notocorda, ele cerca a notocorda. O esclerótomo, por sua vez, vai dar origem ao esqueleto axial, que vai dar origem à cabeça, que vai dar origem à coluna vertebral, às vértebras, os arco vertebral, os discos vertebrais e também vai dar origem às costelas. Já o esqueleto apendicular, ele vem do mesoderma lateral. Então, o mesoderma lateral, ele vai dar origem ao esqueleto pendicular, que vai dar origem ao externo, a escápula, clavícula, o quadril e os membros. Também é legal falar que o miótomo, essa estrutura que está aqui marcada em laranja, vai dar origem a nossos músculos do corpo. A formação da nossa coluna vertebral. A coluna vertebral ela é formada por esclerótomos. Dessa forma, a gente tem a coluna vertebral aqui. Ela é formada para proteger os tubos neurais e a notocorda. E acontece da seguinte forma: os esclerótomos, eles se agrupam, né, em volta do tubo neural e aí forma a coluna vertebral. E aqui temos o mioto, que vai dar origem aos membros, e a gente tem essa parte aqui que vai dar origem aos nervos, da onde onde tem a conexão do sistema nervoso com a nossa coluna vertebral. E o esclerótomo aqui está marcado em rosa, ele é toda essa parte aqui que forma a coluna vertebral. A formação dos nossos membros. Primeiro é feito a formação dos membros superiores, depois os inferiores. O mesoderma lateral, ele somático, é formado a partir dos brotos do mesoderma. A gente tem uma película que reveste os nossos membros e aí vai acontecer a apoptose de partes dessa película que vai dar origem a nossos membros e a separação dos membros. Quando não acontece essa película, quando não acontece essa degeneração da película, depois a gente vai ver que
causa algumas consequências. Nosso sistema tegumentar, ele é composto pelas peles, glândulas, pelos e unhas do nosso corpo. Como a gente pode ver na foto, a gente tem imagem de um feto ainda com unha e com cabelo. Então, a ectoderme, ela deriva a derme da cabeça e do pescoço. A epiderme é um tecido epitelial de revestimento e derivado da ectoderme. Já a derme, ela tem origem do mesodermo lateral somático e é onde está presentes os anexos. Então, os anexos, eles estão presentes na derme, eles estão presentes no mesoderma, mas eles não tiveram origem do mesoderma. Os anexos como os pelos e glândulas. Anomalia dos sistemas e membros. Anomalias dos sistemas e membros. Aqui eu trouxe 3. A sindactia, a polidactia e a fenda labial, mais conhecida como lábio leporino. O lábio leporino, ele acontece porque nos processos nasofrontal, na hora de fechar e formar certinho o septo, acontece um erro que não há fechamento correto e a criança nasce com o lábio leporino, com essa fenda labial, por causa do má fechamento, da má fusão que aconteceu. Já a polidactia é quando tem a formação de raios distais extras e ocasiona em um dedo a mais, ou seja, tem 5 dedos. Essa pessoa que tem a polidactia vai ter um dedo a mais, normalmente, entre esses 4 dedos aqui. E essa anomalia é um trato recessivo e é um defeito inerente ao mesoderma. Já a sindactia, ela acontece por não acontecer a apoptose da membrana interdigital. E acontece com que a criança nasça assim, porque não houve apoptose dessas membranas que se separam e os dedos ainda nasceram fusionados. Depois de toda a formação que a gente acabou de ver de sistemas, vasos, membros, a gente tem o período fetal. Ele inicia depois do 3º mês, onde todo o organismo da criança já está formado. Ela só precisa passar por um processo de crescimento e maturação. A gente vai ver o que acontece cada mês, a partir de onde já tem o crescimento, onde já tem a formação de todos os sistemas. No 3º mês acontece o crescimento, a ossidificação, a genitália, a urina, o movimento. Ou seja, a partir do 3º mês a gente já consegue identificar o sexo da criança. Atualmente é antes do 3º mês, porque existe um exame que é chamado sexagem, que aí tu identifica o tipo sanguíneo pelo sangue da mãe, porque o sangue da mãe, ele entra em contato com o sangue do feto, e aí a mãe, coletando o sangue da mãe, já sabe-se qual é o sexo do bebê por causa do sangue, né? Mas, antigamente, só era realmente possível a partir do 3º mês, porque é quando já tinha a genitália formada e já dava pra ver na ecografia. No 4º mês tem o crescimento e a ossidificação, a formação dos folículos primordiais, dos cabelos, cílios, laguno, vértex, caseoso, e o feto ele já consegue chupar o dedinho. No 5º mês, o movimento é reconhecido pela mãe, onde a gente já diz que o bebê começa a chutar, e também tem o tecido adiposo multiocular. No 5º mês, tem o amadurecimento do sistema nervoso central e a eritropoese das células da medula óssea, e o feto fica de cabeça para baixo e tem a descida dos testículos para o escroto, quando é um feto masculino. O 8º mês tem a orientação da espontânea à luz, ou seja, o bebê, ele já passa, aí no 9º mês tem a perda da mão, e o bebê já consegue apertar a mão e a perda do laguno. E aí o bebê ele já começa a se orientar nessa orientação espontânea à luz, e também ele vai se mexer mais, e também acontece no 9º mês que ele já fica posicionado no como ele vai nascer, que é de cabeça para baixo, cabeça já direcionada, né, pra vagina da mãe, que é naturalmente para ali onde ele vai nascer. Essa é a bibliografia e todos os sites e links dos vídeos, livros, aulas em que eu assisti, vi e li para realizar esse trabalho. E muito obrigada pela aula. Assim eu encerro a última aula da cadeira de Embriologia Comparada. Eu sou a Prof. Nicole. É isso.